Eu sou Zé Dirceu e hoje aqui comigo o vereador pelo PT em Curitiba, Renato Freitas. Olá, Renato. Salve, salve, Zé Dirceu, firmeza total. Antes da gente começar, se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Conta um pouco de sua trajetória, onde você nasceu, seus pais, sua escolha para estudar, direito, como foi sua entrada na política. Minha família vem lá do sertão da Paraíba, né, de um lugar que se chama São José de Princesa, bem na fronteira ali com Pernambuco, perto de Serra Talhada, ali, aquelas quebradinhas ali do sertão. E a minha mãe, como muitos outros nordestinos paraibanos, né, foi tentar a vida em São Paulo, ainda muito nova, foi com uns 11, 12 anos ela já foi para São Paulo, já tinha uma irmã um pouquinho mais velha lá também, foi sozinha tentar a vida, trabalhou muito lá em casa de família, em fábrica, abandonou isso tudo muito cedo, né? E conheceu meu pai lá, e eu fui nascido em São Paulo, né? Sorocaba, mais especificamente, e daí meu pai acabou sendo preso, veio para o estado do Paraná, transferido, daí a gente veio junto, então eu fui registrado no cartório do Barreirinha, já aqui em Curitiba, ao lado do antigo presídio do AU, né, já que meu pai estava preso, e daí a gente ficou morando aqui, moramos em Piraquara por 15 anos, que é onde fica o complexo penitenciário do Paraná, né, o maior complexo. Então moramos ali ao lado, na Vila Macedo, por 15 anos, onde eu passei a minha infância, juventude, e onde eu fui me criando por gente. Depois meu pai, infelizmente, acabou morrendo, né, e tal, né, saiu da cadeia, morreu, e minha mãe sempre, na verdade, cuidou da gente, foi quem a gente teve convívio, né. Então a minha mãe foi uma guerreira, e o fato dela não ter tido condições de estudar foi algo que impediu, em alguma medida, que a gente também trilhasse um caminho de estudo, né? Então, o nosso caminho foi ali de emprego desde criança, de trabalho, vender sorvete, vender casco de Coca-Cola retornável na época, né? Entre outras coisas. E acabei, como a rua, fiquei muito tempo na rua, a rua acabou também me ensinando muita coisa, entre coisas boas e coisas ruins. E acabei sendo aí um jovem, aí uma criança em conflito com a lei por muito tempo na minha vida. E nessa realidade muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram presas, eu fui ficando mais velho e em algum momento ali decidi retornar ao estudo, né? Eu tinha abandonado no fundamental também, né? Fiz supletivo, voltei a estudar e enquanto eu trabalhava de balconista numa sorveteria, eu também tinha o sonho de terminar o ensino médio e fazer o meu vestibular. Então, terminei, consegui fazer o vestibular no ano de 2003 para Ciências Sociais e foi aí que tudo mudou, porque no final desse ano eu passei no vestibular, entrei em 2004 no curso de Ciências Sociais e tive contato aí com algumas teorias do conflito que explicavam a realidade não a partir do viés meritocrático, né, que diz que se o rico é merecedor de ser milionário, tudo porque ele é inteligente, criativo, esforçado, determinado, essa mesma teoria diz que o pobre, por ser miserável, então ele não tem esforço, não tem determinação, não tem inteligência, não tem qualidade, não tem nenhuma virtude, e por isso ele está onde está. Então joga o peso da miséria nas nossas próprias costas, né? Então, quando eu fui para a universidade, eu consegui retirar esse piano das costas a partir dessas teorias e algo também que o rap já me dava, né? O rap foi o pai que eu não tive. Então, nesse sentido aí, eu acabei entrando na universidade, me filiei ao Partido dos Trabalhadores já em 2004, acabei saindo da universidade ainda em 2004, porque o curso era só diurno, eu tinha que trabalhar, então abandonei a faculdade, mas sempre fiquei com um gostinho de quero mais, né? Fiquei olhando pelo retrovisor dizendo que eu iria voltar, né? E voltei depois em 2008, né? No curso de Direito, a partir das cotas raciais, de uma política de inclusão. E daí me formei, fiz mestrado, passei no concurso da Defensoria Pública, fui advogado popular. Hoje me candidatei, né? E hoje sou vereador de Curitiba. Veja bem, Renato, que coisa. Você sabe que eu andei por lá, por Serra Talhada, né? Quando eu tive clandestino 2 vezes em Pernambuco, eu ficava em Caruaru. E ali Arco Verde, Jardim, Serra Talhada, tudo aquilo ali eu conheço, viu? Terra de Lampião, hein? Serra Talhada, Terra de Lampião. Eu volto lá. Eu tive lá no São João até com o Gilberto Gil. Tive essa alegria da companhia dele,
que o Zé Queiroz, que foi prefeito de Caruaru, e o filho, o Volney, que é líder do PDT, me convidou. E também tive outra coincidência na vida com o teu pai, né? Que eu andei preso por aí também, né? Eita, caramba! 3 vezes, né? Ô, Renato, a gente sabe que há muitas formas de organização, né, no Brasil, na nossa luta aqui no nosso país. São muitos movimentos culturais, religiosos, moradia, né? Saúde, creche, transporte melhor, tudo que construiu, inclusive, o nosso próprio PT, né? A luta contra a carestia, que está presente agora de novo. Você costuma falar sobre ocupação de política. Como você enxerga esse processo? Nos últimos anos houve um crescimento de candidaturas, inclusive da tua. Qual é a relação que tem isso? Olha, eu enxergo esse processo como um processo revolucionário e marcante na história recente do nosso país. Por quê? Do ponto de vista do conhecimento sobre as coisas e, portanto, também da teoria política, a cabeça pensa onde o pé pisa. É a teoria da praxis levada a sério, o fazer e o pensar em uma união indissociável. Nós, pobres e negros do país, tivemos a nossa experiência política, que não é uma experiência menor, é uma experiência fundamental e central, desperdiçada, tradicionalmente desperdiçada no nosso país. E essa consciência política e esse conhecimento que temos é um conhecimento de como sobreviver às intempéries, como sobreviver aos obstáculos, como sobreviver ao campo de extermínio brasileiro que faz do Brasil o país mais violento do mundo e o terceiro que mais encarcera no mundo e o que mais mata negros no mundo. Como sobreviver a isso não é algo simples. Requer um conhecimento tradicional, ancestral e um conhecimento essencialmente coletivo, porque sobreviver a essa realidade só se consegue de forma coletiva e não a partir da ideologia individualista, meritocrática, liberal, e sim da ideologia comunitária de solidariedade radical, principalmente no que diz respeito aos guetos negros, aí, que são as favelas, não só do Rio de Janeiro, não só de São Paulo, não só de Curitiba, de Minas Gerais, de todo o Brasil. Essa experiência política que nos permite estar vivos e avançando em postos como esse que hoje eu ocupo e que muitos outros parlamentares ocupam, essa experiência hoje tem que ser aproveitada, porque essa experiência é que vai permitir com que a gente, de forma organizada, plural e democrática, combata o fascismo. Porque o fascismo não nasce no centro da sociedade, o fascismo vem pelas margens, por aqueles que estão mais fracos. Tanto que o slogan do fascismo, como ele se apresenta hoje no Brasil, é bandido bom é bandido morto, sabendo-se que o perfil do que é chamado hoje de bandido é o jovem negro de periferia, morador de grandes centros urbanos, com ensino fundamental incompleto, ou seja, que foi desassistido ainda na sua primeira infância. Esse é o inimigo que o Brasil criou para si, e esses são as pessoas, os alvos do fascismo. E como são os alvos iniciais, primeiros do fascismo, é ali também que teve a primeira resistência, e é ali que as pessoas estão aptas a fazer esse enfrentamento de forma popular, na praxis, na ação e no pensamento. Então, essa virada, essa ocupação dos postos políticos por nós é uma virada revolucionária, é uma virada de Copérnico. O mundo já não gira mais em torno dos homens brancos, ricos, de meia idade. Agora o mundo também é nosso, né? Maravilha, Renato. Renato, você gosta de jogar basquete, né? Fazer um rap também. Quem te acompanha nas redes sociais sabe que essa sua intersecção entre cultura, esporte e luta social é muito forte, não é? É verdade, é verdade. Eu devo muito ao esporte e à cultura. Devo minha vida, inclusive, eu arriscaria dizer. A cultura, porque a cultura hip hop me salvou. Quando eu estava lá numa ruazinha de terra, num barraco de madeira, meia água, com a patente, banheiro para fora, na frente de um córrego, ao lado de um complexo penitenciário, com a minha mãe limpando a casa da playboyzada, e eu sem nenhuma esperança, cheio de revolta, foi o rap.
que veio e me disse que eu tinha o meu valor, que eu era negro e que nós temos uma história linda, uma história de luta, de sobrevivência, de conquistas, e isso me deu autoestima e força suficiente para prosseguir na caminhada de cabeça erguida. E o esporte, desde pequenininho, quando eu queria ser jogador de futebol, depois quando eu entrei em bairros mais conflituosos, racistas, em que tinha grupos de skinheads, né, organizados, como era o bairro ali do Bacaxiri, do Boa Vista, aqui em Curitiba, eu fui fazer Muay Thai, fui bolsista, né, aqui em Curitiba é um celeiro também do MMA, né, então eu fui bolsista de uma academia e isso fez com que eu valorizasse minha saúde, que eu ficasse longe das drogas, sejam elas legais ou ilegais, e que eu, de algum modo, me bem-queresse, né, também aumentou a minha autoestima e a minha vontade de vida nesse sentido. Então a cultura e o esporte sempre tiveram lado a lado aí e me colocando numa mesma direção de autovalorização, de respeito ao meu corpo, de humildade e igualdade, porque esportes coletivos como o futebol e o basquete nos dão isso, e as artes marciais também dão muito essa ideia, né, de respeito, de humildade, porque sempre tem alguém mais forte que você e sempre alguém mais fraco que você. A medida do seu tratamento para os mais fracos será provavelmente a medida do seu tratamento com os mais fortes. Se você oprime aqui, você vai ser oprimido ali. Se você é igual aqui, você vai ser tratado com igualdade lá. E isso daí foi me dando muitas coordenadas que futuramente eu percebi que eram políticas. E só tenho a agradecer, então. Não dá para a gente fugir do assunto racismo, principalmente por causa do genocídio da população negra nas periferias. O Observatório de Segurança acabou de divulgar agora dados alarmantes. No Rio, a situação é gravíssima. Em 2020, foram 1.245 assassinados pela polícia, sendo que 86 eram negros e negras. Na sua visão, como é possível combater o racismo do Estado e modificar as estruturas para que a gente não perca tantas vidas negras no Brasil? A questão do racismo brasileiro está vinculado a duas coisas, né? A miserabilidade da população negra, estrutural e histórica. O Brasil fez a Lei de Terras em 1850, já preparando como as leis para inglês ver, né? Eusébio de Queiroz, sexagenário, etc, etc, etc. A Lei de Terras foi mais uma delas, para que logo depois, 33 anos depois, né, 38 anos depois, houvesse a abolição da escravatura. Então não foi feita uma reforma agrária, não foi feito nenhum tipo de política de inserção da população negra no mundo do trabalho, e é claro que essa população negra foi relegada aos morros, favelas, malocas, alagados, aos lugares de indignos, né? Agora você soma o fator de desigualdade social, em que o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, ao fator de que o Brasil é o país com a menor taxa de mobilidade social do mundo, está entre os 3 piores, você percebe que tradicionalmente, historicamente, as pessoas que nascem pobres morrem pobres, sem oportunidades de mobilidade social que se dá, sobretudo, a partir da educação. Então se coloca a população negra nesses espaços que são verdadeiros campos de extermínio, sem perspectiva alguma de mobilidade social, e se inicia hoje, né, falando de 2022, né, se inicia, como tem feito algumas décadas atrás, e está muito forte hoje, está no auge hoje, a guerra às drogas. Porque ao mesmo tempo que você não insere a população negra no mundo do trabalho, mostra para ela que não existe mobilidade social no seu país, ela vê isso dentro da sua casa, sua mãe, que desde criança limpava a casa do patrão, do playboy, branco, da área nobre da cidade, hoje, depois de muito tempo trabalhando, continua limpando a casa e ganhando nada. E ao lado tem a opção de se inserir no mercado informal, paralelo e ilegal das drogas.
É claro que a possibilidade é muito sedutora. Uma vez seduzido por essa realidade, o jovem negro brasileiro está à mercê de uma política de morte, porque a sociedade convencionou, sem a participação da população negra, é claro, que bandido bom é bandido morto. Ah, mas tem gente que é negro e repete isso? Tem, claro que tem. Mas eles não são donos do SBT, da Record, da Rede Globo, não são presidente, não são governador, não são prefeito, não fazem parte dos aparatos de poder e de construção ideológica da sociedade. Então são vítimas desse discurso muito mais do que agentes formadores dessas opiniões. Então acho que o elemento central hoje para compreender o racismo é isso. É a política de miserabilização da população negra, que é a retirada de trabalho, de emprego, de possibilidade de mobilidade social, de reforma agrária, de reforma urbana. Uma vez colocado nessa situação, dentro do campo de extermínio, todos os seus outros direitos podem ser facilmente retirados. E é o que a gente vê todos os dias e é o que essas estatísticas aí nos demonstram. Renato, você mesmo já foi vítima do racismo, né? Casos públicos, né? Da polícia lá em Curitiba. Foi detido 2 vezes em reuniões públicas, foi perseguido pela guarda municipal, até em panfletagem da sua própria campanha, né? Totalmente legal, né? Como é que você encara essas situações e como é que tem sido a sua relação na Câmara com os demais vereadores? Olha, essas situações aí em Curitiba são infelizmente corriqueiras, né, cotidianas. As pessoas te olham, como eu havia dito agora há pouco, te olham com a certeza absoluta de que, primeiro, você é pobre, por ser negro. Segundo, que você não sabe ou não tem condições de fazer valer os seus direitos. Desde os mais básicos, como o direito de ir, vir e permanecer. Eu fui baleado numa praça pela polícia de Curitiba, pela Guarda Municipal de Curitiba, porque eles mandaram eu sumir da praça e eu falei, não, eu tenho o direito de ir, de vir e de permanecer. E quando eu terminei de falar essa frase, eu tomei o primeiro tiro. Virei de costas para me defender, tomei o segundo, pelas costas. Caí no asfalto, eles me arrastaram no asfalto. Me algemaram, me colocaram atrás no porta-malas de uma viatura. Isso uma das vezes, eu poderia aqui citar várias outras. Mas aquele policial que fez isso, ele não viu um candidato fazendo campanha, lutando pelo poder, com dignidade. Ele viu um neguinho panfletando, que provavelmente tinha vindo da periferia mais longe, que não sabia nenhum de seus direitos e que seria o bode expiatório perfeito para dispersar as pessoas que estavam na praça, começando por mim, pelo elo mais fraco. Apenas por causa da minha cor, apenas pelo fato de eu ser negro. E isso é extremamente violento, porque eles configuram uma identidade, eles forjam uma identidade na gente. Quer a gente queira, quer não, consciente ou inconscientemente. Eles forjam uma identidade bélica, porque estamos incessantemente em conflito. Estamos inseridos numa guerra, sem que a gente tenha a opção de declarar guerra ou paz. Eles nos colocam. E por isso o Brasil é o país mais violento do mundo, mas as coisas continuam sempre naturais, na ordem. Você me perguntou se estava tudo bem aqui? Eu falei, né? Tudo pelas ordens. O grande problema é que essa ordem é ao avesso. Renato, eu tenho dito, tenho insistido muito que o futuro nosso da esquerda, o futuro da política no Brasil, está exatamente nessa ocupação de espaço da juventude, das mulheres, dos negros, LGBT, toda a luta que nós estamos assistindo, que você representa muito bem. Você tem uma filha, Aurora. Que Brasil você acha que nós vamos deixar para ela e para os nossos... Eu acabei de, inclusive, ganhar um neto agora, Jorge, que nós deixar para os nossos filhos e netos? Olha, eu acredito muito
que a gente vai ter a possibilidade de mostrar um caminho. Eu digo às pessoas que se preocupam comigo e falam: Renato, as ameaças de morte, a polícia armada que já invadiu minha casa, o tiro que eu já tomei, as vezes que eu fui preso, só enquanto sou vereador fui preso ilegalmente 2 vezes, fui espancado em praça pública. E as pessoas temem pela minha vida, e eu digo que só de eu ter chego até aqui, eu já trilhei um longo caminho e inaugurei uma possibilidade para nós. Muitos virão através desse caminho e muitos outros ultrapassarão esse caminho. Eu estou colocando só as estacas pelo caminho para dar a coordenada e dizendo: é possível chegar até aqui. Cabe a vocês, se eu falhar, se eu ficar no meio do caminho, ou se não conseguir avançar a partir daqui, a encontrar saídas corajosas e criativas para prosseguir na caminhada. Então, o Brasil que eu acredito deixar para minha filha é esse. É esse Brasil que nós estamos construindo com muita luta e que agora, pela primeira vez, a partir da minha voz, a minha filha também fala. E amanhã ela falará ainda mais alto que eu e ela estará em número maior de lutadores e lutadoras do que eu estive e estou nesse momento. Então, nesse sentido, eu sou otimista, porque a luta é a única certeza. E em relação aos nossos adversários, daí eu sou realista, né? Continuarão fortes, continuarão explorando, continuarão monopolizando as mercadorias, né? O que eles chamam de mercadorias, mas que para nós é a natureza. A água, os minérios, o alimento, a terra, tudo isso segue uma tendência de monopólio, né? As pessoas ficam cada vez mais ricas, né? Os milionários ficaram bilionários durante a pandemia e esse é o sentido do capitalismo, né? Esse é para isso que o capitalismo ruma, para o precipício. Então, ao mesmo tempo que o futuro anda para o precipício, de acordo com a nossa ordem social e econômica, os que lutam também lutarão com mais força. Então, é incerto, mas a luta é certa. Renato, nós temos um quadro aqui no nosso podcast semanal que se chama Recebidos, onde a gente recebe várias coisas, entre mensagens e presentes. Mas o mais recebido, o mais frequente para nós, ao longo do ano, foram os livros. Então, queria aproveitar e pedir uma dica de livro para você, uma leitura que você acha que vale a pena compartilhar. Olha, eu estou relendo um livro que se chama Teses sobre o conceito de história, Aviso de Incêndio. Teses sobre o conceito de história, do Michel Louvi, que ele faz uma análise, né? Ele comenta as teses sobre o conceito de história do filósofo Walter Benjamin. E o Walter Benjamin foi um filósofo que viveu durante o nazismo. Ele viu e vivenciou, né, a ascensão do nazismo. Ele, como judeu, morreu fugindo da Alemanha nazista e ele escreveu ali em tempos de urgência, de estado de exceção, de guerra declarada. E nós vivemos hoje no Brasil esses tempos. Então, acredito que essas teses sobre o conceito de história nos dão aí algumas coordenadas para compreender melhor o mundo que nós vivemos hoje. Até porque essa realidade de exceção não terminou. Como diz um outro filósofo, o Agamben, o campo de extermínio é o paradigma das democracias ocidentais modernas. Alguém tem que estar morrendo, alguém tem que estar extremamente excluído e para que as coisas funcionem como funcionem, para que haja essa ordem, mesmo que ao avesso, tem que haver um caos determinado e que afeta públicos específicos. No Brasil, o alvo específico desse estado de exceção somos nós, né? Negros e pobres. Renato, além dos recebidos, nós sempre jogamos Perfil, um quadro onde o Igor,
que é nosso coordenador, nosso animador, dá dicas e a gente precisa adivinhar quem é a personalidade em questão. Pegando esse gancho da nossa brincadeira, aproveito para te perguntar, quem você acha que é um brasileiro que merece ser homenageado? O Lula, com certeza, nosso ex-presidente, lutador, humilde, que vem das fileiras de Garanhuns, né, de Pernambuco, do Nordeste brasileiro, que depois foi para o polo industrial, né, das indústrias, do fazimento, do chão de fábrica, que retirou o Brasil do mapa da miséria, que se importou com aqueles que eram invisibilizados e ainda sofreu por conta da arrogância, da prepotência, da vaidade de figuras repugnantes como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e todas essas pessoas que se dizem bastiões da justiça e que alimentam todos os dias a hipocrisia da República Curitibana. E ele enfrentou esses hipócritas, esses fariseus, e sofreu na pele, né, a privação da liberdade, e agora está de pé novamente, já é mais velho, né, mas tem o vigor e a vitalidade de um jovem, como ele mesmo diz, e que vai ganhar a eleição desse ano, sem dúvida alguma, no que depender da gente, da nossa luta, e a ele, nesse momento, nessa quadra histórica, todas as nossas homenagens. Renato, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Eu queria te agradecer muito, viu, por essa oportunidade. Já tive com você aí em Curitiba, fizemos aquela mesa com as companheiras do movimento estudantil, certo? Te conheci pessoalmente, tenho esse privilégio, certo? Então quero te agradecer e te dar a palavra aí para você encerrar a nossa entrevista. Olha, eu acredito que é preciso um coração em chamas para manter os nossos sonhos aquecidos. Na dimensão racional dos pensamentos, sabemos que as contradições que o capitalismo guarda, encerra dentro de si, são inevitavelmente mortíferas, letais para o próprio capitalismo. Dentro de uma pandemia, pessoas ficarem mais ricas ao nível de aumentar o número de bilionários, enquanto outras ficam mais pobres a ponto de ter insegurança alimentar, miséria, não ter almoço, não ter janta. É claro que essa ordem vai contra qualquer instinto de humanidade, e somos todos humanos, em nosso vínculo visceral com a natureza. O capitalismo também tende a destruir a natureza, então racionalmente sabemos, mas essa racionalidade não produz convicção suficiente para animar os corpos, para dar brilho nos olhos e fazer com que as pessoas lutem para superar o capitalismo. É necessário uma luta no nível da afetividade, do amor, da solidariedade, da lealdade, de vários outros laços de afetividade, que nós não podemos deixar em segundo plano, seja pelo embrutecimento da luta cotidiana, seja pela frieza dos cálculos racionais, sob pena de nós deixarmos esse espaço única e exclusivamente para as igrejas evangélicas mobilizarem os afetos, a economia dos afetos, da forma e no sentido que quiserem. Não, nós também somos seres políticos, racionais, afetivos, emotivos. E eu acho que essa totalidade do ser humano tem que ser colocada em marcha na luta pela superação do capitalismo. Acredito muito nisso e é essa luta que eu travo todos os dias, no nível macro, mas também nas minhas relações pessoais. A gente tem que ter a capacidade de abreviar minimamente o mundo que queremos construir lá na frente, sob pena de também sermos hipócritas. Maravilha, Renato. Um abraço, viu? Estou muito agradecido, viu? Você ter nos dado essa oportunidade de conversar com você, você transmitir para os nossos ouvintes, aqueles que acompanham o nosso podcast 3x4, do Brasil de Fato, ter essa oportunidade. Essa edição da temporada especial do 3x4 foi apresentada por mim, Zé Dirceu, com a participação do Renato Freitas,
A direção do podcast é de Ana Flávia Marques, o roteiro é da Cláudia Rocha, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, a edição e sonorização são do Hermeson Ramos, no Brasil de Fato. Grande abraço, Renato, maravilhosa conversa, fiquei muito feliz de estar com você aqui. Grande abraço. Satisfação, Zé Dirceu, você é uma lenda para nós, aí é referência, é lâmpada para os nossos pés, eu só tenho a agradecer por a gente ter se conhecido pessoalmente, embora eu estava muito louco aquele dia, nós estava vendo de várias fitas aí, mas é tudo nosso aí, ó. Só temos a agradecer, de coração mesmo, hein? Firmeza? É nóis. Grande abraço.